Olá, muito bom dia. Depois de anunciada pelo governo, a mudança na meta fiscal, com um déficit de 159 bilhões de reais, ainda precisa ser votada pela Comissão Mista de Orçamento e pelo plenário do Congresso Nacional. O presidente da Comissão Mista de Orçamento afirmou que dará prioridade na votação do projeto que amplia o déficit fiscal de 139 para 159 bilhões de reais. É o meu desejo, enquanto presidente da Comissão Mista de Orçamento, de fazer tudo o possível para agilizar essa matéria, porque, pelo que eu percebo, essa alteração se dá para que o governo possa continuar a fazer com que a máquina possa estar funcionando, atender a hospitais, atender a escolas, atender a centros de saúde e que, senão, essas pessoas deixam de ter o seu atendimento. O líder do governo admite dificuldades na votação da nova meta, mas argumentou que a equipe econômica ampliou o rombo nas contas públicas para liberar recursos contingenciados e evitar, assim, a paralisia da máquina pública. O governo não está fazendo isso porque quer, o governo está fazendo isso porque precisa, porque a situação de arrecadação caiu muito. Nós temos um problema de arrecadação grave, nós temos o aumento do déficit da Previdência, fora do que foi computado, e, portanto, não há como, de certa forma, construir um déficit que seja um déficit aceitável, e nós estamos equilibrando o déficit, nós estamos dando um patamar do déficit, né, para não deixar o déficit crescer, portanto, será 159 bilhões, e a partir daí nós vamos fazer o sacrifício necessário para fazer com que nós tenhamos o enquadramento da despesa. A oposição, que responsabiliza o governo pelo rombo nas contas públicas, quer que o remanejamento do orçamento seja repassado para programas sociais e investimentos em obras de infraestrutura. Nós vamos exigir que, em havendo a elevação da meta do déficit fiscal, que esses recursos sejam distribuídos prioritariamente para os programas sociais, para os investimentos sociais e de infraestrutura, e que com isso nós tenhamos condições, né, de fazer com que a economia possa começar a se mover, que empregos sejam gerados, que haja um mínimo de distribuição de renda para que as pessoas possam, inclusive, consumir minimamente e movimentar a economia brasileira. E a revisão da meta fiscal pelo governo é o tema da nossa entrevista de hoje. E para conversar sobre o assunto, convidamos o consultor de orçamento do Senado, Vinícius Amaral. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Thiago. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. Por que o governo teve que mudar a meta? Isso é uma questão importante, Thiago. O projeto de alteração chegou ontem à tarde aqui no Congresso, né? Ele já foi protocolado aqui, e a justificativa do projeto está baseada em queda de receita. No entanto, analisando os números, nós passamos a noite de ontem analisando esses números do projeto, se sugere que o aumento do déficit para 2017 é basicamente aumento de despesa e não queda de receita. Como é que se chegou a essa conclusão? Quer dizer, o governo então anunciou que era por falta de arrecadação, mas a análise técnica mostra que talvez seja aumento de despesa? Isso, por quê? Esse projeto, o projeto de alteração da meta, ele traz discriminado a projeção de receita e a projeção de despesa. E o que nós vimos, a projeção de receita para 2017 é a mesma que o governo já vinha empregando em relatórios anteriores. Não mudou a receita. Não mudou a receita e aumenta o déficit. Só pode ser aumento de despesa. Perfeito. Agora, nesse momento, o que essa mudança na meta fiscal sinaliza para os agentes econômicos? O importante, Thiago, eu acho que não é nem tanto a alteração de 2017 ou 2018, mas sim a alteração geral do quadriênio 2017-2020. O governo vem até então sinalizando uma progressiva melhoria das contas públicas, até projetando um pequeno superávit em 2020. Agora, as novas projeções para esse quadriênio são bem diferentes. O déficit acumulado nesse quadriênio, ele dá um salto de 60%. Ele sai de em torno de 320 bilhões para em torno de 520 bilhões. E isso, Thiago, que estão falando apenas do déficit primário.
Quando a gente fala o déficit total, que inclui também os pagamentos da dívida, esse déficit passa de 400 bilhões por ano. O que isso pode impactar, doutor Vinícius, na recuperação econômica? É uma questão, sempre há questões prós e contra, né? Existem alguns gastos do governo que eles podem ser indutores da atividade econômica, como, por exemplo, gastos em investimentos, em bons investimentos, eles podem produzir crescimento econômico. E outros gastos, no entanto, eles podem não ter a mesma eficiência e apenas contribuir para a degradação do cenário econômico, né? Ou seja, com aumento da dívida pública, aumento de juros e maior dificuldade ainda de recuperação econômica. Exatamente, o senhor concorda com isso, que o governo vai ter agora que aumentar os juros, ou seja, interromper uma sequência de quedas na taxa básica para poder fazer frente a esse novo déficit? Não necessariamente, Tiago, por quê? Você veja que a inflação ela está abaixo da meta. Quando a inflação está abaixo da meta, isso pode sinalizar de que a taxa de juros está mais alta do que deveria. E, na verdade, essa taxa de juros muito alta, ela, inclusive, complica a recuperação econômica. Então, a taxa de juros, o Banco Central tem um papel nessa história toda que tem que ser melhor debatido, né? Porque como a inflação está abaixo da meta, mostra que existe espaço para essa taxa cair. Perfeito. Agora, a alteração da meta também foi para cumprir a lei de responsabilidade fiscal? O governo precisa pautar a sua gestão fiscal pela meta que está prevista na LDO, né? Então, a cada bimestre, o governo faz essa revisão da situação fiscal e tem que aumentar ou reduzir o contingenciamento em função disso. Se a meta não mudasse, por exemplo, se a meta de 2017 não mudar a tempo da próxima revisão, que é em setembro, o governo teria que fazer talvez um contingenciamento muito maior e aí poder parar a máquina pública no Brasil. Perfeito. Agora, é uma alteração na Lei de Diretrizes Orçamentárias, ela precisa da aprovação do Congresso Nacional. Sim. Como é que fica agora, então, o processo legislativo para a gente concluir? Exatamente. O governo ele mandou um único projeto para alterar as duas metas, as duas LDOs, de 2017 e 2018, é o mesmo projeto. Então, agora o projeto tramita na Comissão de Orçamentos, tem que ser aprovado lá. Uma vez aprovado, vai ao plenário nacional e daí para a sanção. O senhor acha que passa com facilidade a alteração? Certamente teremos muito debate nisso. Tá certo. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, esclarecendo esses pontos da alteração na meta fiscal. Obrigado. Ok. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, esteve nesta quinta-feira na Comissão Mista de Orçamento para apresentar o relatório de prestação de contas do Sistema Único de Saúde. Confira na reportagem de Fernanda de Bretanha, da TV Câmara. Primeiro, Barros apresentou slides, mostrou com números a prestação de contas. A compra de ambulâncias, nós compramos 1.000 vans, 6.500 ambulâncias, compramos agora 1.500 novas SAMU, que se somam a outras compras que já tínhamos feito. Então, neste período de apenas 1 ano e 3 meses, nós renovaremos quase 60% da frota SAMU, que vinha muito sucateada, dando uma despesa muito grande para a manutenção e tirando a confiabilidade do serviço. Durante a audiência, Ricardo Barros citou outros exemplos da gestão dele à frente do Ministério da Saúde. Temos economizado muito na compra de medicamentos para aumentar o acesso às pessoas. Então, veja bem, em 2015, o Ministério comprou 24 mil tratamentos para hepatite. Em 2016, nós compramos 35 mil tratamentos para hepatite com o mesmo dinheiro, sem correção, 60% de desconto nos tratamentos de hepatite C, de $6.900 para $3.000. Logo, nós estamos dobrando de 35 mil para 125, mas de 35 para 80 mil não vai custar nada, porque foi na redução do preço e na negociação do volume. O relator-geral do orçamento, o baiano Cacá Leão, do Partido Progressista, afirmou que o relatório de prestação de contas apresentado por Barros na CMO vai ajudá-lo na elaboração do orçamento do ano que vem. Tenho no relatório de Vossa Excelência um espelho importante para traçar o orçamento para 2018. Entendo e penso exatamente como Vossa Excelência raciocinou. Eu acho que a gente precisa, principalmente na questão da saúde, diminuir muito a burocracia. A gente tem também, concordo também, acho que a gente tem rúbricas orçamentárias excessivas na questão da nossa saúde. Eu acho que o modelo que Vossa Excelência colocou e que está levando ao Ministério do Planejamento é de fundamental importância e transparência e principalmente de agilidade para que o recurso chegue na ponta, chegue nos municípios, chegue para beneficiar a vida do cidadão.
A subcomissão temporária do Estatuto do Trabalho faz hoje, às 10 da manhã, audiência pública interativa com a participação de representantes sindicais e de associações de trabalhadores. Uma proposta de emenda à Constituição em análise no Senado pode mudar a composição do Poder Legislativo brasileiro. Quem traz as informações para a gente é o jornalista Hermes Coelho, apresentador do programa Parlamento Brasil. Bom dia, Hermes. De que trata essa PEC 106 de 2015? Bom dia, Tiago. Um bom dia especial a você que está sintonizado na nossa programação. Essa proposta, Tiago, ela reduz a quantidade de parlamentares na Câmara e no Senado. Por exemplo, hoje a população brasileira é representada por 513 deputados. Esse número seria limitado a 386, sem possibilidade de aumento algum no futuro. E cada estado elegeria 2 senadores e não 3. Uma redução de 1/3 no número de integrantes do Senado que a gente tem hoje. O texto é de autoria do senador Jorge Viana, do PT do Acre, e teve como coautores parlamentares de vários partidos. Tiago. Hermes, como é que está a repercussão dessa proposta nas redes sociais? Olha só, essa proposta, como dizem, está bombando no E-Cidadania. Só para você ter uma noção, Tiago, ela já tem apoio de mais de 1,5 milhão de pessoas no E-Cidadania. A enquete continua aberta e tem até internauta que opinou contra a redução, acredita? Você que nos assiste pode votar pelo site senado.leg.br/e-cidadania. Vote, participe. No E-Cidadania você também pode sugerir projetos de lei e enviar perguntas para audiências públicas. Seus questionamentos são levados diretamente aos senadores e especialistas e podem ser respondidos ao vivo durante as reuniões. Outra forma de levar a sua voz aos parlamentares é por meio do nosso programa interativo, o Alô Senado. Toda sexta, às 8 da noite, a TV Senado leva suas dúvidas e cobranças direto aos parlamentares. E em seguida, às 8h15 da noite, eu convido você a conhecer a atuação das câmaras municipais e assembleias legislativas de todo o país no Parlamento Brasil. Hermes, 2 boas opções então para a noite de hoje. Muito obrigado, viu? Eu que te agradeço, Tiago. Falou. E nós ficamos por aqui. Para você rever as reportagens desta edição, basta acessar a nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua companhia e continue aqui, sintonizado na TV Senado.